Olá, pessoal, eu sou Carol Ministério, sou educadora do programa da Casa Ficha de Cultura, sou historiadora, sou especialista em barroco, sou mestre em artes, trabalho com mediação cultural há mais de 10 anos, e hoje, para mim, então, vai ser um prazer falar sobre esse tema, né, que é uma paixão para mim, que eu estudo há mais de 20 anos, que é arte e história da arte, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre as imagens, e hoje a gente tem como companhia aí, né, o Hélio Vieira, que é o nosso intérprete de Libras. Ele vai estar com a gente aí nos 3 episódios do curso, né, nos 3 blocos do curso. Então, queria convidar vocês a mergulhar um pouco nesse mundo mesmo imagético. Nós vamos falar das imagens nesse primeiro bloco de uma maneira geral, né, porque nem todas as imagens são artísticas, né? Então, no primeiro bloco, conforme está na própria sinopse do curso, nós vamos falar um pouquinho sobre a história das imagens, o que são imagens, enfim, tanto artística quanto no design, o que são signos, por exemplo. E no segundo bloco, aí a gente já vai entrar especificamente nas imagens artísticas, dentro da história da arte, como que alguns métodos, vamos ver um pouco alguns métodos tradicionais de interpretação de obras usados aí na história da arte. E no terceiro episódio, nós vamos falar um pouquinho da relação das imagens, das obras de arte, na educação, na mediação cultural, né? Como que nós podemos decodificar, como que nós podemos ampliar essa compreensão estética, como que nós podemos ter uma relação mais significativa com aquela imagem, com aquela obra, né, para chegar mais próximo possível dos seus significados, dos seus sentidos, dos seus simbolismos, né? Então, acho que vai ser um encontro muito proveitoso, tanto para mim quanto para vocês também, tá bom? Eu vou passar, obviamente, um PowerPoint, porque a gente falar de imagens, sem mostrar imagens muito complicado, né? Então, eu vou passar nos 3 encontros o que vai reger o meu pensamento, que vocês vão poder também ter acesso a essas obras, observar essas obras com calma, junto comigo, a gente vai tentando decodificar algumas imagens. Então, eu vou passar esse PowerPoint, tá bom? Para orientar a nossa conversa e o meu pensamento também. Então, gente, esse é o primeiro slide, né? Já é a própria apresentação do curso, e eu acho interessante porque nessa imagem a gente já pode, foi feito inclusive, né, pelo nosso design gráfico, né, o Felipe Queiroz. É muito interessante já de cara como que a gente já pode prestar atenção em detalhes, né? Ele fez um diálogo, ele usou 3 obras, né, das quais 2 nós vamos falar no curso, em cima, então é um detalhe de Baco e Ariadne, do Tiziano, e na parte inferior é um detalhe da primeira missa no Brasil, do Vitor Meirelles, né? E que são as 2 obras que nós vamos falar no curso, principalmente, nós vamos focar no segundo bloco no Tiziano e no terceiro bloco no Vitor Meirelles, e ele inseriu também um trecho, né, um fragmento da obra Batalha de Guararapes, né? Então, a gente vê bem como que as imagens já estão se dialogando, né? Existe uma linha diagonal entre os 3 personagens, então eu achei interessantíssima essa peça do Felipe, queria até parabenizá-lo, porque é muito interessante, e o design, né, gente, como que é importante para o designer, para os designers, essa questão das imagens, né, os seus sentidos, se está muito poluído visualmente, se a informação que realmente quer ser passada está bem clara, né? As cores, nós vamos falar da questão das cores, né? As cores têm, inclusive, efeitos psicológicos, né, na gente, ela induz sentimentos, sensações, não é à toa que existe a cromoterapia. Então, nós vamos falar disso com calma para frente, mas só para abrir o curso já com essa imagem, que eu achei linda, esse diálogo que ele estabeleceu entre as 3 obras. Pessoal, nesse primeiro slide, então, a gente vai começar a conversar no curso um pouquinho sobre a história das imagens. O que são as imagens? Quando elas surgiram, né?
Então, eu acho importante a gente voltar lá para trás mesmo, muito lá para trás, quando nós, né, quando fala nós, gente, é a humanidade, nós humanos, tá bom? Quando nós humanos começamos, quando e por que nós começamos a produzir e a criar imagens, né? Então, a gente vai voltar mais ou menos, a arqueologia ainda está pesquisando muito, tem várias polêmicas em relação à data, mas até hoje, comprovadamente, nós vamos voltar 45 mil anos antes de Cristo, né? Quando nós, humanos, quando os nossos antepassados começaram a produzir imagens, né? Então, não só pinturas, né, o que a gente chama das pinturas parietais, né, que são essas pinturas rupestres que foram feitas nas paredes, nas cavernas, mas as gravuras também, né, eles faziam incisões na pedra, criando imagens, as próprias estatuetas, as estátuas de pedra, de madeira, né? Então, a gente tem que lembrar que existem as imagens bidimensionais, que seria o caso da pintura, que é um recorte que eu vou fazer aqui no curso, inclusive, tá, gente? A gente vai focar muito na questão da pintura, mas, por exemplo, existem imagens tridimensionais, que é o caso das esculturas, por exemplo, e a gente vai ver que cada imagem tem uma códigos específicos, né? Isso mais para frente a gente vai ver. Então, vou focar muito na questão da pintura, mas essas imagens que foram criadas pelos nossos antepassados, cerca de 45 mil anos na Europa, mas tem alguns achados na África que estão datando de 130 mil anos. Existem alguns vestígios de que se encontrou ocre, pastas de ocre, né, que são os pigmentos minerais usados nessas pinturas. Então, enfim, está tudo muito aberto ainda, a gente não sabe exatamente quando que começou o que é chamado de revolução cognitiva, né, quando a gente dá um boom assim, na nossa inteligência, envolvendo pensamento, técnica, criatividade e imaginação, lógico, né, gente? Imagem, né? Imagem, imaginação, imaginar, né? Então, e a imagem está muito próxima, assim, do nosso inconsciente, do nosso pensamento, porque a gente imagina, a gente cria imagens mentais, né? A gente sonha através de imagens, a gente, quando você fala assim, nossa, imagina eu lá na praia, eu, por exemplo, não imagino um texto, praia, palavras, eu imagino logo o mar, a areia, né? Então a gente cria essas imagens mentais também, e o grande passo, acho, cognitivo foi o desenvolvimento de uma técnica para que a gente pudesse materializar essas imagens mentais, né? Então, nesse período aí desse surgimento, desse comportamento simbólico, né, que os antropólogos falam muito, os arqueólogos também, eu trouxe até um livro lindo, muito, muito bacana, do professor Walter Neves, né, que fala justamente quando que começa esse desenvolvimento desse pensamento simbólico, né, e aí a arte e a criação das imagens está diretamente ligada a essas novas habilidades nossas de criação dessas imagens, né? Então, há um desenvolvimento cognitivo e a arte é um dos pontos chaves, né, desse nosso avanço aí, desse pensamento, desse comportamento simbólico. Não só a arte, mas a questão dos sepultamentos também, né? O fato de começar a enterrar os seus mortos, os seus antepassados, criando rituais, né? Começando a pensar numa possível vida após a morte. Isso tudo já é o desenvolvimento de uma filosofia, né? Da consciência da nossa própria existência, dar significados à nossa existência, né? Então, o comportamento simbólico ele traz a arte e a ideia dos sepultamentos, né? E não é à toa que a arte vai estar assim, muito ligada à questão religiosa, né? Ao pensamento mítico, mágico, religioso, né? Até hoje, né? Algumas culturas mais, outras menos, né? A gente vai ver também um pouco mais para frente a relação de arte e religião. Já queria logo deixar de cara também, gente, que eu escolhi uma abordagem da tradição ocidental, né, europeia mesmo, mas a gente poderia, só que eu também não tenho conhecimento, né, para falar com profundidade de outras culturas, mas poderíamos estar falando de
de arte africana, por exemplo, de algumas regiões africanas, poderíamos estar falando de arte de alguns grupos indígenas, poderíamos estar falando de arte da Oceania, por exemplo, que, inclusive, há pouco tempo atrás acharam a pintura mais antiga, até hoje já datada, justamente aí, beirando entre 50 e 45 mil anos, de um javali em tamanho natural, bem real, muito realista, numa das ilhas da Indonésia. Então, enfim, mas eu vou focar na questão europeia, principalmente no segundo e no terceiro bloco, porque é o que a gente mais tem conhecimento mesmo, é a própria história da arte, ela é uma disciplina que foi criada na Europa para estudar a própria produção da tradição ocidental, tá bom? Então, pessoal, as motivações que fizeram com que a humanidade criasse essas imagens, a partir desse desenvolvimento simbólico, mental e cognitivo, que gira em torno de 45 mil anos, né? Então, as motivações é a sobrevivência, né? Porque a gente tem que lembrar que objetos também são imagens, né? Então, vestuário, instrumentos, por exemplo, para facilitar a alimentação, né? As panelas, as cuias de barro, né? De pedra. Então, a sobrevivência é um ponto-chave aí que estimulou muito essa produção cultural de objetos, de imagens. Depois a gente vai ver até que esses objetos também foram decorados depois, né? Então a gente vê também essa necessidade estética, né? Esse gosto pela beleza, da decoração, de se diferenciar um do outro, atribuição de significado às coisas e à vida, né? Como eu já disse, dar significado para a nossa própria existência. Então, criar narrativas que são as cosmovisões, né, gente? São as cosmogonias, né? De onde nós viemos, quem nós somos, para onde nós vamos. Então, tem toda uma questão filosófica que as imagens vão tentar suprir, ou explicar, ou criar narrativas para a nossa própria existência. E é justamente aí que surge a tradição, né, gente? Eu li em algum lugar que o Pablo Picasso, né, o artista espanhol, quando ele foi nas grutas franco-cantábricas, né, em Altamira, na Espanha, na França, a gruta de Chauvet e Lascaux, onde existem muitas representações que datam aí de 35 mil anos, mais ou menos, a mais antiga, ele fala assim, olha, depois disso nós não criamos mais nada, né? A grande inovação foi a primeira, né, essa fase das primeiras produções imagéticas, né? Porque depois a gente vai ver, né? Tudo já estava lá, realismo, abstrato, abstração geométrica, animais, representação da própria natureza, imitação da própria natureza. Então ele fala assim, bom, essa é a tradição mesmo, essa é a grande inovação, é uma revolução. Depois dessas imagens, nós não criamos muito mais nada de novo, a gente só foi adaptando, mudando um estilo, mudando uma coisa ali, talvez evoluindo um pouco na questão técnica, mas a grande, né, essa grande invenção aí realmente está muito lá para trás, né, essa questão das imagens. Comunicação, claro, né, gente, as imagens, hoje a gente sabe muito bem que nós estamos aí numa época de super visual, né, tudo é tela, celular, televisão, computador, imagens, né, imagens publicitárias, outdoor, então a gente vive hoje, sim, também voltamos, né, um pouco nessa questão da comunicação visual, muito importante, e claro que foi uma das motivações principais também, né, para que nós começássemos a desenvolver e a criar e a produzir as imagens, e por fim as necessidades estéticas, né, o gosto pelo bonito, pelo belo, pelo decorado, né, pelo diferente do outro, né, a gente vai ver que essas imagens, os enfeites, as decorações, elas foram usadas muito como diferenciação cultural, inclusive, étnica, né? Então, também essa questão da cultura visual é muito interessante porque vai, além de criar essas imagens, também de manipular os símbolos que estão nessas imagens, que precisam produzir um sentido, né? Então, essas imagens, elas passam uma mensagem, elas têm significados intrínsecos, né? Inclusive, um dos livros que eu trouxe para a gente, que está lá na bibliografia, que chama Sintaxe da Linguagem Visual,
que né, vai decodificar um pouco como esses elementos, né, de símbolos, códigos, ícones, alegorias, né, que a gente vai ver um pouquinho para frente também com mais calma, justamente que são imagens que trazem um significado já por si só, que passam uma mensagem, né, como se fosse um sinal de trânsito mesmo, né? A gente vê uma placa de trânsito para quem dirige, né? Só de você olhar ali, você já captou a mensagem, não pode estacionar, por exemplo, no caso, né? Se for um cortado, né, com uma linha vermelha. Então, passam sim essas mensagens, e para que essas mensagens sejam bem compreendidas, elas também precisam, quem está produzindo essas imagens, né, costuma pensar nesses elementos, né, esses elementos visuais que vão se encontrar, se eles realmente vão ser inteligíveis, né, se as pessoas vão compreender aquilo que aquela mensagem que você está querendo passar naquela imagem. Então, a produção dessas imagens, elas têm, como a gente já está vendo, elas podem ter inúmeras funções, né, elas podem ter intenções várias, desde uma simples expressão artística, até realmente uma placa de trânsito, né? Então, elas têm vários objetivos funcionais e expressivos. Inclusive, essa questão da funcionalidade da imagem é muito cara a história da arte, e as concepções de arte, né? Porque a questão da função, se a arte tem função ou não tem, isso aí a gente vai ver um pouquinho mais para frente também. Mas, atualmente, um dos critérios assim, para se considerar mais tradicionais, né? Um dos critérios mais tradicionais para se considerar uma imagem artística é que ela não tem uma função prática, né? Depois a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. E outra coisa, né, gente, a experimentação e aprendizagem no uso de técnicas e materiais. Então, nós fomos experimentando, fomos aprendendo, né? A gente vai ver, eu vou passar já a primeira imagem para a gente. Não, primeiro, gente, nós vamos ver por que, então, que nós criamos essas imagens, né? Mas eu já falei muito, eu vou passar mais rápido agora. Então, seria imprimir ou dar sentido à existência humana, comunicar e compartilhar informações, que aí já estaria a questão da imagem atrelada à questão da linguagem, suprir necessidades estéticas, né? Essa vontade de beleza que nós temos, representar universos místicos e mágicos religiosos, como eu também já disse, registrar aspectos da realidade, né, visível, né, do nosso meio. A natureza também sempre inspirou muito, né, e os primeiros pintores, os primeiros artistas, né, a vontade de representar essa natureza, de imitar essa natureza, de registrar essa natureza, muitas vezes, né, e também um caráter muito, muito caro também, e muito forte das imagens, é esse caráter narrativo, né, a questão é de contar histórias. Então, a princípio, essas seriam as 6 primeiras motivações da criação das imagens. Eu trouxe essa imagem justamente para ilustrar a motivação de registrar a sua própria existência no mundo, né? De pensar sobre a sua própria existência. Então, essa é a Cova das Mãos, né? Lá na Argentina, data em torno aí de 7.000 anos antes de Cristo, né? E é muito interessante para a gente ver a questão do desenvolvimento da técnica também. Então, além de você marcar a mão, você está imprimindo a sua própria existência, né? Você está falando assim, bom, eu estou aqui, né? Eu sou humano, estou aqui, olha o que eu faço, eu produzo imagens, e isso tudo pensando, obviamente, na própria existência, de uma forma filosófica e religiosa também, né? Agora, a questão técnica que é muito interessante. Essas mãos são encontradas, gente, em todos os continentes no mundo, várias cavernas, tanto que vocês podem ver que a maioria das mãos são mãos esquerdas, né? Porque o que o artista estava fazendo? Ele pega um tubo de pulverizador, então ele suga o pigmento natural, no caso aí o vermelho é o óxido de ferro, né? O preto é o manganês. O branco, que seriam esses pigmentos naturais, né, que são aí processados e utilizados como tinta, o branco seria o caulim. Então, os ocres, né, tem muitas degradês de ocres também. Então, o que eles faziam? Eles pegavam tubos e cuspiam, punham a mão na parede, cuspiam, né, os pigmentos. Então, como se fosse uma gravura, né? Assim, na hora que você tira, você tem a marca das mãos, né? Então, imagina já uma técnica desenvolvida, esse tubo, né, com esses instrumentos, com essas ferramentas,
Também utilizava-se pincéis de cabelo, de pelo, né? Tanto cabelo humano ou pelo de animais. Macerava-se e misturava-se esses pigmentos, que são pós, com algum tipo de aglutinante, né? Para transformar a tinta numa pasta. Então, provavelmente, aí, gorduras, sangue, saliva. Até eu já li também no livro do André Bruschi que até excrementos, às vezes, eram usados para transformar o pigmento, que é um pó, numa pasta para que seja fixado na pedra, né? Então, essa cova das mãos lá na Argentina, gente, é muito famosa, é lindíssima, né? É, inclusive, patrimônio da humanidade pela Unesco desde a década de 90, patrimônio mesmo da humanidade, né? Então, é para a gente começar a entender como que surgem essas imagens, né? E por quê. Então, a partir daí, vai haver um desenvolvimento enorme de simbolismo, de tipos de representação. Vamos ver, passar para a próxima imagem, por exemplo, essa imagem eu acho linda também. Inclusive, tive a sorte de ver essa obra ao vivo, ela esteve na exposição O Tempo dos Sonhos, né, que houve lá na Casa Fiat em 2017. Ela é um bark painting. Bark painting também usa os pigmentos naturais, né? Mas o suporte são entre cascas de eucalipto. Então, é uma madeira, um pedaço de uma árvore, né, que serve como suporte para a pintura. Então, voltando muito nas questões tradicionais, apesar do bark painting não ser uma tradição muito antiga entre os povos originários da Austrália, né, conhecidos aí como aborígenes, mas é um pouco pejorativo esse termo, eles mesmos lá não gostam que significa povos originários mesmo, mas eles acham, cada um tem são vários grupos, cada um tem sua etnia, então eles não gostam muito que chamem de aborígenes, então eu vou falar um pouco aqui povos originários, né, da Austrália. O bark paint não é uma técnica muito antiga, como lá 45 mil anos atrás, mas a representação desse ser espiritual aí, o indígena, é bem antigo, tá? Mais entre 4 e 5 mil anos. Então, o que é o indígena, gente? É um ser espiritual, né? Ele está associado, inclusive gostaria até de pedir licença por estar mostrando e falando sobre o indígena, porque até hoje ainda é uma figura que tem um simbolismo muito forte para alguns grupos australianos, tem esse sentido, esse significado espiritual é, muito forte mesmo. Não é qualquer pessoa que, inclusive, não é qualquer artista que pode representar o indígena, né? Então, ele está ligado à criação do mundo. Aí, voltando na questão aí do nosso pensamento mítico, religioso, para explicar a nossa própria existência, as cosmovisões, as cosmogonias, né? Então, o indígena é um ser que faz parte dessa cosmogonia dos povos originários da Austrália, que está ligado à própria criação da natureza e dos seres, né? Então, ele é representado, sim, e associado também à cobra arco-íris, que também é uma outra representação de um ser também espiritual que está ligado aí à própria criação do universo, e do mundo, e das pessoas, e de tudo que há no mundo, né? Então, o indígena ele é representado assim, sem boca, né? Seus nariz e olhos grandes. E esses símbolos que estão em torno da cabeça do indígena é justamente para mostrar que ele é um ser iluminado, né? Então, seriam feixes de luz, assim, que estão em volta da cabeça dele. Agora, o que é muito interessante é que, para a gente ver como que a cultura e as tradições também não são tão estáticas, né? As figuras mais antigas do indígena não trazem cílios, né? São os olhos muito grandes. Como essa é uma obra da década de 80, né? Da Ignatia Jangara, já é uma representação mais contemporânea, mais atual, a gente já encontra representações do indígena já com cílios. Então, é super interessante, né, a gente ver como é que algumas tradições se mantêm, né, algumas representações se mantêm, mas, às vezes, elas podem também apresentar inovações e outros significados, né, talvez. Então, eu acho essa obra lindíssima para a gente ver também a questão da Oceania, né, gente? A Oceania é muito importante. Essa cultura e aborígene, né, desses povos australianos, é considerada a cultura mais antiga, contínua, ainda existente, né? Estaria gerando aí em torno de 50 mil anos. Então,
muito importante, né? E alguns grupos vão reforçando a figura do indígena. Já foi encontrado uma, uma representação em cavernas na Austrália com mais de 40 camadas que eles vão reforçando, né, o desenho do indígena, porque uma imagem importante e religiosa, né? Então, eu acho muito emblemático essa representação, acho lindo, né? Então, para a gente ver, então, uma representação na América do Sul, né, na Argentina, de uma imagem que está querendo simbolizar o quê? A nossa existência, né, as mãos na parede. Essa imagem na Oceania, na Austrália, já é uma imagem ligada a quê? A questão religiosa, né? Aqui também no Egito, aí agora eu peguei uma africana, né, para a gente sair um pouco da questão europeia, porque no segundo bloco e no terceiro bloco nós já vamos falar sobre as influências europeias, no segundo bloco nós vamos falar sobre a arte europeia e no terceiro brasileira, mas então hoje eu trouxe um pouco de outros continentes, né, para a gente ver também essa diferença cultural, cada cultura, uma coisa que é muito importante, né, gente, a gente não pode querer só interpretar uma imagem através dos seus símbolos e códigos, né, a gente tem que pensar em que cultura que essa imagem está inserida, quem a produziu, né, com que intenção, com que função essas imagens foram produzidas, né? Então, por exemplo, no Egito, outro exemplo de imagem que está completamente ligada a questões religiosas. Aí a gente tem uma imagem, um detalhe, né, da câmara mortuária da Nefertari, que foi uma grande rainha do Egito, né, esposa também de um grande faraó, Ramsés II, em que na parede da câmara mortuária dela, das tumbas, então tem uma profusão de imagens, de iconografias. Essa é ela, inclusive, né? Está sendo representada, mas na verdade o que está sendo representado na câmara mortuária, cenas da vida dela enquanto rainha, e também é, é, imagens do livro dos mortos, como ela iria, por exemplo, passar para esse mundo dos mortos, como que ela iria, enfim, como seria essa vida após a morte, né? Então a gente vê mais uma vez as imagens ligadas à religião, ligada à política principalmente, né? No Egito Antigo é muito forte. Então aqui a gente vê a imagem com uma função muito clara: imortalizar a imagem da rainha do Egito, Nefertari, ligadas à religião, né? Ela, inclusive, era associada ao rei Osíris. Então, eles, na verdade, os faraós eles diziam que eles mesmos eram representantes dos próprios deuses, né? Então, é uma imagem assim, com uma função religiosa e política muito clara, muito óbvia. Agora, muito bem feita também, é um afresco, né? Não sei se você sabe também, uma outra técnica de pintura em que se aplica gesso ainda molhado, uma espécie de uma argamassa assim ainda úmida na parede, em que depois os artistas vão aplicando os pigmentos na parede. Então, para conservação, inclusive, muito complicada. Quando a câmara mortuária foi descoberta no início do século XX, ficou um tempo ainda fechada para pensar como que seria feita a restauração, que é muito sensível, né, o gesso. Então, enfim, é uma outra técnica de pintura mais antiga, era muito usada na Idade Média, inclusive. A gente vai ver que a pintura de cavalete vem depois, né, ali a partir mais ou menos do século XV. Então, aqui é mais um exemplo de criação de imagens ligadas à política, ao poder, né, principalmente, e à religião. Então, aqui a gente tem mais outras motivações: preservar a identidade e a memória de um grupo, expor filosofias, pensamentos e visões de mundo, difundir ideologias, doutrinas e sistemas de poder, que seriam esse caso da imagem da Nefertari, mas a gente vai ver que, por exemplo, no Barroco, né, no século XVII, por exemplo, na Europa, nós vamos ver assim como que as imagens também estão estritamente ligadas a poder, à religião, né? Ampliar e reforçar uma compreensão. Então, é aquela coisa, né? Você quer que eu desenhe? Né? As imagens ajudam a gente a visualizar coisas, a entender, a compreender coisas, né? Testar e visualizar ideias abstratas, por exemplo, um projeto, né? Um projeto arquitetônico. Eu estou com uma casa na cabeça, pensando,
eu quero colocar essa casa no papel, eu quero começar a visualizar imagens que estão na minha cabeça, na mente apenas, e quero concretizar, eu quero materializar essa ideia, eu quero ver como é que essa casa vai ficar, por exemplo, né? Expressar sentimentos e emoções, que aí é realmente uma capacidade expressiva muito forte também das imagens, e que nas obras de arte, talvez seja, as imagens artísticas talvez tragam essa expressão aí de uma forma mais contundente, mais significativa, tá bom? Eu trouxe só um exemplo, gente, para a gente ver essas imagens que não são artísticas, dessas funções, né, de informar, de comunicar, de passar uma mensagem. Então, a imagem como linguagem mesmo, né, a linguagem visual, assim como a linguagem escrita, a linguagem visual ela também tem seus códigos, né, seus significados, esse isotype, né, que foi criado aí na década de 80, esse livro especificamente, mas os primeiros códigos foram sendo desenvolvidos aí pelo Otto Neurath e o Gerd Arndt. Eles criaram esse dicionário, uma espécie de dicionário mesmo, para passar ideias através das imagens de forma rápida, de fácil compreensão, de fácil apreensão. Então, a gente bate o olho, por exemplo, aí, a gente já vê que é um automóvel, mão contra mão, né? Então, essa placa triangular aí das direções está indicando o quê? Que você tem que mudar de mão. Para quem dirige, a gente entende, né? Para quem, inclusive, antigamente era um problema, né? Essas provas aí de identificar as placas enfim. Então, as imagens elas servem também. Então, aí a gente tem um exemplo da criação de imagens com esse intuito de comunicação, de passar uma mensagem muito clara, né, de linguagem mesmo. Tá? O que a gente vai ver que é um pouco diferente de imagens artísticas, mas é cultura visual, né, gente? Hoje a gente realmente tudo é imagem, e quanto mais a gente consegue se aproximar do que da mensagem dessas imagens, melhor, né? Aqui, gente, para finalizar esse bloco, o nosso primeiro bloco de hoje, né, que eu estou passando assim rapidamente sobre o que é cultura visual, quando as imagens foram criadas e por que criamos imagens, né? Para a gente chegar lá depois, no segundo bloco, e entender um pouco melhor, mas aqui eu já trouxe já uma imagem artística, né? Para a gente entender que mesmo assim também tem vários códigos, né? Essa obra do Philippe de Champagne, Vanitas, né? Natureza morta com caveira, tulipa e ampulheta, essa obra é muito, muito interessante, ela é extremamente emblemática. Né? Se a gente olhar assim a princípio, uma caveira, uma ampulheta, uma flor num vaso de planta com uma água no fundo. A princípio, se a gente olhar assim, primeiro cada um pode interpretar do jeito que quiser, né, gente? Lembrando que as imagens, elas têm código, sim, elas trazem alegorias, elas trazem significados intrínsecos dentro das imagens, mas lembrando que, obviamente, a gente não pode esquecer da questão da nossa subjetividade, né? Cada um olha para a imagem de um jeito, depende das experiências que cada um tem, depende da carga cultural que cada um tem, né? Então, a gente vê as imagens e fala assim, poxa, cada um pode achar o que quiser, é lógico que a interpretação é livre, mas se ela tem realmente uma mensagem a ser passada, e se o seu interesse, inclusive, é se aproximar o máximo possível dessa mensagem, então acho que a gente tem que entender, sim, um pouco que esses símbolos estão significando. Né? Então, o vanitas, gente, vanitas vanitatum, né, que está lá no Eclesiastes do Velho Testamento, do Antigo Testamento, que é o que? A vaidade das vaidades. Cada símbolo quer dizer uma coisa. Né? Foi muito usado no século XVII, na pintura barroca, né? Ligado à religião, né? Ligado à Igreja Católica, ao cristianismo, que quer dizer o quê? Vaidade das vaidades, né? Ou seja, uma crítica em relação às vaidades humanas, em relação aos desejos mundanos, né? Então, inclusive a igreja começa com essa crítica quando os holandeses pré-capitalistas né, começam aí acumular riquezas, então a igreja vai criticar
esse apego humano com as coisas do mundo, com as coisas materiais. Então, o que o Caveira está significando dentro do Vanitas, né? Que é essa ideia, que é a fugacidade da vida mundana, né? Que essa vida no mundo aqui ela é muito fugaz, ela é muito rápida, ela não vale nada, né? Que na verdade a vida espiritual é que realmente é a vida que realmente importa, que é a vida eterna. Então é uma crítica a essa vaidade do homem em relação às coisas materiais. Então a ampulheta está significando o quê? A passagem do tempo, né? Demonstrando que o tempo passa, né? Chega uma hora que as pessoas morrem, ninguém acumula nada, ninguém leva nada para a vida espiritual de questões materiais, né? A caveira é a própria morte e a própria efemeridade da vida, né? Da vida corporal, do corpo aqui no mundo. E a flor também, o que ela simboliza? Ela simboliza que a beleza também é fugaz, né? A juventude, né? Porque a planta ela está no vasinho de vidro aí com água, mas uma hora ela vai murchar, né? Então assim, o ciclo da vida, as coisas nascem, ficam com vigor, né? Belas no auge, mas depois elas também vão se deteriorando, né? Então até as flores também acabam, e a vida também, a beleza, a juventude, né, a vaidade, né? Então, quando você bate o olho, se você sabe esses significados, né, você já tem uma outra relação com a obra, você já está, né, você já está pensando sobre essa questão, por exemplo, é mesmo, a vaidade, as questões materiais. Então, olha só como você se aproximou muito mais do significado das imagens do que se você não soubesse, por exemplo, o que esses três símbolos aí estão significando, né? É claro que cada um, como eu já disse, pode ter a relação que quiser com a obra, né? Nós somos na fruição com uma imagem, com uma obra de arte, a nossa subjetividade tem que ser considerada, não é à toa que o método iconológico, né, da iconografia do Panofsky, que nós vamos ver, ele é um pouco criticado, porque não considera muito nem o meio, nem o contexto de produção daquela imagem, e a subjetividade do espectador também não, né? Mas estamos aqui tratando, gente, de arte enquanto campo do conhecimento, né? Então, cada um pode achar o que quiser, pode, mas a ideia aqui é a gente realmente se aproximar o máximo possível dos significados e dos sentidos que as imagens nos trazem, principalmente as obras de arte. Tá bom? Pessoal, então, o bloco 1 fica por aqui. Na verdade, foi uma introdução rapidíssima, né, para a gente começar o segundo bloco, já entrando realmente na questão das obras de arte em si, dos métodos tradicionais da história da arte, quem foram os primeiros historiadores da arte. Nós vamos falar desse método iconológico do Ivan Panofsky, né? E vou trazer algumas também interpretações mais contemporâneas da história da arte para a gente não é aprender, mas começar a desenvolver um pouco mais essa nossa compreensão visual em relação às imagens, né? Então, gente, queria deixar também um convite para vocês interagirem no YouTube, deixem comentários, perguntas, eu posso responder depois, a gente pode interagir ali pelo YouTube, né? Abaixo da descrição do vídeo, onde há o espaço dos comentários, convido a todos a deixarem perguntas e comentários, que é uma forma da gente interagir, tá bom? Então, pessoal, até a próxima, até o segundo bloco. Tchau, tchau.